Da tribuna da Câmara, o deputado Ottoni de Paula rebateu narrativas dos deputados de extrema esquerda que atacavam o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ottoni de Paula apontou: é em nome da verdade e contra as fake news produzidas pela esquerda e pela imprensa progressista que nós precisamos falar a verdade repetidamente. Por quê? Porque eles propagam a mentira numa cara lavada. Já se dizia: o PT, quando não está roubando, está mentindo. E hoje nós estamos vivendo a guerra das narrativas. O deputado mostrou que os discursos dos colegas de esquerda diziam que a economia só vai mal no Brasil e mostrou notícias da própria velha imprensa que mostram que o problema é mundial. Ottoni afirmou: estamos vivendo a crise dada pelo fique em casa que a economia a gente vê depois. O deputado também questionou por que alguns representantes das classes mais ricas da população agem contra o presidente Bolsonaro. Ottoni de Paula disse: eles têm saudade do pai dos pobres. É verdade. Lula era pai dos pobres, mas se deitava com os ricos. Sim. Olha, Alfredo Setúbal deve estar com saudade porque bancos lucravam 8 vezes mais no governo Lula do que no governo do PSDB. Na era Lula, o jornal O Globo publicou que bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões de reais. Essa turma tem saudade do Lula. Por quê? Roubou, mas entregou a eles o que eles queriam. Roubou, mas deu a eles os lucros que eles queriam receber. Portanto, se critica o Bolsonaro, é simples. É porque o Bolsonaro afetou algum interesse particular. É por isso que a imprensa, é por isso que os artistas, é por isso que, infelizmente, a Suprema Corte, é por isso que todos se unem contra Bolsonaro. Quando Bolsonaro chegou ao poder, foi decidido que Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. O deputado Ottoni de Paula, embora seja um representante eleito pelo povo e tenha direito à imunidade parlamentar prevista na Constituição, sofre censura nas redes sociais, tendo tido suas contas bloqueadas a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em um dos inquéritos que conduz contra seus adversários políticos. Nesses inquéritos, são promovidas prisões políticas, buscas e apreensões, devassas e censura contra cidadãos, empresas e políticos conservadores ou que tenham manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso e apoio do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor através do Pix. Você pode usar o QR Code que está aparecendo na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência bancária ou depósito, a conta bancária da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz às pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O povo brasileiro, o apóstolo São Paulo diz na palavra de Deus que nada podemos contra a verdade a não ser pela própria verdade. E é em nome desta verdade e contra as fake news produzidas pela esquerda e pela imprensa progressista que nós precisamos falar a verdade repetidamente. Por quê? Porque eles propagam a mentira numa cara lavada. Aliás, já se dizia, o PT quando não está roubando, está mentindo. E hoje nós estamos vivendo a guerra das narrativas, que somente no Brasil a gasolina está cara, que somente o Brasil está enfrentando uma elevada inflação, que somente no Brasil o povo está passando necessidades. Claro que não!
Nós estamos vivendo uma crise mundial por conta desta miséria, desta pandemia. O gás está caro só no Brasil. Eles dizem, mentira. CNN. E Europa enfrenta disparada no preço do gás natural. Valor: com alta da gasolina, Estados Unidos pedem que OPEP e aliados aumentem produção de petróleo. Confira o preço da gasolina no mundo. Brasileira não está entre as mais caras. Ainda mais, UOL Economia: França limitará aumento nos preços do gás e eletricidade. Está aumentando por quê? Aumentando justamente por conta da alta do petróleo, feito pela OPEP. A inflação é só aqui. Mentira! Mentira! Inflação nos Estados Unidos acumula alta de 5,3% em 12 meses. Alta da inflação, Folha de São Paulo, alta da inflação se torna fenômeno global em 2021. Eles dizem, desemprego é só aqui. CNN Brasil diz, mas pandemia deixará mais de 200 milhões de desempregados até 2022. Comida só está cara aqui. Mentira. Preço de alimentos sobe mais de 30% no mundo, diz o exame. Preço de alimentos sobe mais de 30% no mundo. Ainda, CNN, preço de alimentos no mundo atinge o mais alto em uma década. E para terminar, aliás, é bom se lembrar que Bolsonaro avisou. Folha de São Paulo, ele já estava antevendo a fome. Bolsonaro critica restrições, diz que a fome mata e que está pronto para conversar com os governadores. Por fim, CNN, ONU diz que pandemia de Covid faz número de famintos no mundo inteiro. Portanto, eu queria apenas avisar o povo brasileiro. Precisamos que o governo enfrente a fome, claro. Precisamos que o governo enfrente o aumento do combustível, é claro. Precisamos que o governo lute pelo mais pobre, mais necessitado, é claro. Mas nós estamos vivendo a crise dada pelo fique em casa e a economia veremos depois. Obrigado. Por que gente rica, gente que é dona de banco, seria contra o presidente Bolsonaro? Há uma declaração de Alfredo Setúbal, acionista do Itaú, dizendo, abre aspas, qualquer um que ganhar vai pegar o país em frangalhos. Ora, mas existem algumas matérias de jornais aqui, jornais que são contra o presidente, mas que não dá para esconder a verdade o tempo todo. Vamos lá então? Valor Econômico do dia 23/9. Emprego na indústria cresce pelo 4º mês seguido, aponta a CNI. Ainda R7, OCDE eleva previsão de alta do PIB do Brasil em 2021 para 5,2. Gazeta do Povo, FMI diz que desempenho econômico do Brasil tem sido melhor que o esperado. Ainda tem mais. Brasil cria 372 mil empregos em agosto, com saldo, atenção Brasil,
de 2.200.000 empregos só neste ano, no meio da maior crise sanitária da história mundial. Agora, por que Setúbal faz questão de dizer que quem assumir o próximo governo assume em frangalhos, dando a intenção ou dando a entender que não vai ser Bolsonaro? Eles têm saudade do pai dos pobres. É verdade, Lula era pai dos pobres, mas se deitava era com os ricos. Sim. Olha, Alfredo Setúbal deve estar com saudade, porque bancos lucravam 8 vezes no governo Lula, 8 vezes a mais no que no governo do PSDB. Na era Lula, Jornal Globo, na era Lula, bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões de reais. Essa turma tem saudade do Lula. Por quê? Roubou, mas entregou para eles o que eles queriam entregar. Roubou, mas deu para eles os lucros que eles queriam receber. Portanto, se critica Bolsonaro, simples, é porque Bolsonaro afetou algum interesse particular. É por isso que a imprensa, é por isso que os artistas, é por isso que, infelizmente, a Suprema Corte, é por isso que todos se unem contra Bolsonaro, porque quando Bolsonaro chegou ao poder, foi decidido: Bolsonaro não rouba e não deixa roubar.